pessoal, estamos de volta. Hoje o nosso mausoléu e tumba. E como eu falei para você, você não precisa ser um grande desenhista para fazer mapas de dungeon bem bacanas. Tudo que você tem que fazer é fazer algumas linhas, alguns traços. Então vamos começar com um mausoléu. Eu tenho um hábito de ficar girando a folha e às vezes não dá para fazer isso, né? Então vou tentar ficar aqui de ladinho para ver se dá certo. Bom, o que é um mausoléu? O mausoléu é um lugar onde a gente... uma espécie de casa no cemitério, né? Então, esse mausoléu, ele vai ser muito simples. É uma aventura que eu escrevi, chama Sangue e Túmulos. Eu não sou o melhor cara para colocar nome nessas coisas. E o meu mausoléu, ele é de uma família de necromantes que foi descoberta há alguns anos atrás. E a família inteira, depois que foi descoberto que era uma família de necromantes, que elas foram mortas, pelas pessoas da cidade, e acabou que elas foram, o túmulo deles foi selado para que a maldição que porventura estivessem deixava de existir. Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui é a nossa entrada, bem aqui, e é um mausoléu, ele precisa de colunas. Então, vamos aproveitar aqui esse espaço para fazer colunas, né? Provavelmente essa última coluna vai sair por uma ideia de design que eu tive, então vamos tirar logo. Então vamos colocar colunas aqui também, né? Veja que eu não estou fazendo nada de especial, nada de espetacular. Aqui vai ter uma pista para os jogadores, eu vou já dizer qual é. E bem aqui a gente vai colocar as escadas que levam para os níveis inferiores, que é onde a aventura vai acontecer. Uai, Betão, então eu estou gastando o tempo da minha aventura, eu estou gastando o tempo do meu tempo livre para fazer um lugar que não vai servir para nada? Não, meu amigo. Nunca aquilo que você gasta com uma dungeon fica para servir para nada. O que eu estou fazendo aqui, eu vou botar um tapete vermelho, ou um tapete, né? Tem dessas coisas em dungeon. Velho e roto, velho e gasto, né? Nunca fica gasto. Deixa eu explicar qual é a ideia desse mausoléu. Aqui tem uma armadilha. Dentro da tumba que a gente está trabalhando, existe um anel mágico com energia necrótica muito poderosa. E esse anel mágico, ele está atraindo, pela sua energia negativa, todo tipo de morto-vivo, todo tipo de criatura odiosa que vem nessa direção. Entre as coisas que esse anel atraiu, ele ficou lacrado muito tempo, né? Então, entre as coisas que ele atraiu, está o primeiro desafio dessa página, dessa dungeon, que é um monstrinho bem legal. Eu vou já explicar como é que a gente fez ele. Bom, de novo, círculos e quadrados. Aqui. A aventura começa quando um sujeito conseguiu comprar do espólio da família um diário que falava sobre um poder mágico muito interessante que essa família tinha com esse anel. Então, a aventura começa quando esse sujeito chega na cidade, na época da festa da colheita, e ele vai invadir essa tumba e vai descobrir de um jeito bem ruim que algumas coisas estão guardadas embaixo da terra para não serem encontradas. Aqui eu estou fazendo o tapete, você vê que eu estou fazendo linhas irregulares, é como se tivesse sido gasto, tá? Com o tempo você faz melhor do que eu, inclusive. Coloca uns buraquinhos, umas coisinhas. E aqui é onde a gente vai ter a nossa primeira armadilha, que é o que vai levar para os níveis inferiores, né? A gente falou
uma escada. Pra você fazer uma escada descendente ou ascendente, fácil. Você faz um quadradinho, 1, 2, 3 tracinhos, indicando que a escada está descendo. E que armadilha é essa, Betão? Para isso que a gente usa uma caneta diferenciada para fazer essas coisas. Aqui o que eu estou fazendo é colocando pétalas vermelhas no chão. Sabe quando você vai numa igreja, a noiva entra, antes da noiva entrar, e vem aquela menininha colocando aquelas pétalas no chão? Exato, tem um monte delas aqui. Uai, Betão, mas o que isso tem a ver com a aventura? Ué, tem tudo a ver, amiguinho, e eu vou te explicar por quê. Porque essas pétalas que estão aqui não são simplesmente pétalas. Elas são uma criatura que eu adaptei do Tome of Beasts, número 3, volume 3, são as pétalas vampiras. Então, elas são uma criatura que é um aglomerado de criaturas, e quando uma criatura entra aqui dentro, elas sentem, uma criatura viva, né? Elas entram nessa parte, elas sentem o cheiro do sangue dele, se levantam como 2 tornados de pétalas super afiadas e começam a atacar os jogadores. Elas não vão deixar a tumba, elas gostaram daqui por causa da energia necrótica, e elas também não vão descer as escadas. Então, se os jogadores tiverem algum pane durante a aventura e não conseguirem enfrentar as pétalas vampiras, elas correm. E aqui tem uma placa muito especial. Como eu falei, né? Tem uma pista bem legal nessa parte, uma placa de pedra que foi colocada como um aviso pelas pessoas que deram fim a essa família de necromantes. Diz assim: embora eles não morram, que suas obras horríveis sejam para sempre confinadas. E, como a gente já sabe, quando os jogadores chegarem nessa parte, as portas vão estar arrebentadas, sinal que alguém abriu esse lugar. Não devia, mas abriu. Do jeito que está aqui, o nosso mausoléu está prontinho, mas eu quero colocar mais alguns detalhes. Então, vou sombrear aqui algumas colunas com marrom ou com cinza, como é o caso aqui dessa canetinha, né? Essa canetinha aqui é muito boa, cara, para fazer desenhos. Ela é bem firme. E quando a ponta está acabando, você já sabe, você descobre rapidinho. E ela é muito bacana, esse tipo de coisa. Você dá uma clareada, dá uma destacada no lugar, né? Você quer destacar alguma coisa, essa caneta ela faz um trabalho bem bacana. Aqui, ó, vou mostrar que as nossas portas são de pedra. Então, são os traços aqui. Isso. E aqui nós temos também. E aqui vai ter uma pista bem legal da aventura. E aqui para descer as escadas. O que será que tem no andar de baixo desse lugar? Bora descobrir? Bom, vamos fazer agora a parte de baixo do underground desse lugar. A ideia aqui é que as escadas vão desembocar aqui. Para não ficar jogando o desenho para o lado, você entende, né? Então, aqui. O que a gente vai fazer é uma dungeon classicaça, sabe? Daquelas de tirar juízo de menino. E essa dungeon é justamente as minhas catacumbas, né? Aqui. E gente rica, né? Não sei se você já foi no mausoléu de verdade, espero que você não tenha precisado ir, mas o mausoléu de verdade, ele é um lugar muito lúgubre, sabe? Eu acho, pelo menos. E essa dungeon não vai ser lá muito complexa, não. Que nem a nossa igreja, saca? Não vai ser muito complexa, não. Por quê? Porque era uma família de poucos membros, não era uma família com, sei lá, 50, 60 pessoas que mereceria uma
uma dungeon gigante. Aqui, ó, a entrada, as duas escadas aqui, elas desembocam aqui, vai ser a minha entrada. Aqui eles vão encontrar algumas pistas sobre o cara que invadiu o lugar. E aqui a dungeon se divide em 3 caminhos. O caminho à direita, o caminho à esquerda e o caminho à frente. Que, na verdade, não são tantos caminhos assim. Eu estou preparando aqui, são alcovas. Alcovas para guardar, exatamente, caixões. Você já está pensando o que eu estou pensando? Você é um mestre aventureiro. Ah, Betão, esses caixões vão ter monstros que vão atacar. Tecnicamente não, tá? Vou ensinar para você como é que faz um caixão bem fácil. Você faz 2 traços. Aqui você abre um pouco e aqui você fecha um pouco. Olha aí, caixãozinho automático. Depois que você passar o lápis, o caixão fica perfeito. Depois você passar a caneta por cima dele, né? E o caixão fica perfeitinho, cara. Uma lápide bonitinha. Não, lápide não, não vamos falar besteira. Lápide é aquele que identifica o caixão, o túmulo, né? E aí, se você quiser colocar mais informações sobre o lugar, você pode colocar: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz fulano de tal, sabe? É bem legal. Esse barulho que você está ouvindo no fundo, espero que não atrapalhe o vídeo, é a minha esposa e as minhas cachorras. A minha esposa leva as cachorras no final da tarde, eu estou gravando isso aqui no final da tarde, e elas fazem uma bagunça danada. As cachorras fazem uma bagunça danada, né? Então aqui eu vou colocar algumas urnas funerárias. Como assim, Betão, urnas? Não tem, de tempos em tempos, o que os cemitérios fazem, né? Eles abrem os túmulos e pegam os ossos, e os caixões acabam se quebrando, né? E eles acabam se misturando, e eles pegam esses ossos e colocam numa gaveta só. Então, antigamente eles faziam isso também, eles pegavam esses ossos, essas coisas, colocavam em urnas funerárias. E essas urnas aqui vão ser só para tirar os meus jogadores de tempo. O meu desafio está aqui. O último membro da família Blackwood. Nomes em inglês, amigo. O último túmulo é nessa área aqui, e é aqui, nesse lugarzinho, que está o desafio da aventura. Beleza? Então vamos passar a caneta. É importante você lembrar que isso aqui não é uma competição, não é uns 100 metros rasos, tá? Você vai fazer isso aqui como uma terapia, um passatempo. Você vai desenhar, você vai perceber que isso aqui é uma terapia danada de boa, velho. Você vai ver.
Bom, do jeito que está aqui, só faltam alguns poucos detalhes, né? Os jogadores vão entrar por aqui, vão enfrentar as pétalas vampiras aqui e vão descer por um lado ou por outro, vão dar uma olhada na inscrição. Quando eles descerem, eles vão encontrar bem aqui, num desses lados, eu ainda não decidi, o corpo do sujeitinho que comprou o diário do espólio da família, ficou sabendo que tem um anel mágico muito poderoso aqui dentro. Aqui, quando eles entrarem, eles vão descobrir que todos esses caixões aqui e todas essas urnas foram violadas. Elas estão bem vazias, né? E quando eles chegarem nesta parte aqui, você vê que é uma dungeon bem fast forward, né? Como se fala na gringa, é bem para frentex. E é aqui onde eles vão ter o desafio final. Quando esse cara veio aqui, ele acabou perturbando, tentou fazer um ritual com o anel que está guardado nesse sarcófago. E nessa brincadeira, ele acabou despertando, deu uma rajada de energia necrótica e despertou os mortos-vivos que habitavam esse lugar, né? E justamente por conta disso é que a bagunça começou. Então, eu vou dar uma pausa. Vou voltar só com o desenho finalizado para mostrar para você como é que fica, beleza? É isso. Aqui eu estou testando uma coisa diferente. Teve uma época que a minha esposa ficou apaixonada por aqueles livros de colorir, né? Foi uma febre alguns anos atrás. E aí ela comprou muitas canetas dessa. E essa aqui é uma caneta incrível para pintar. Tanto é que a pena dela, a ponta dela, dá pra ver? A ponta dela é assim, parece um pincelzão. Cara, isso aqui é uma terapia mesmo. Pena que ela não pinta mais. Eu achava que as pinturas que ela fazia muito bonitas. E aqui eu tô fazendo, lembra que eu falei para vocês de espaço negativo? Então, aqui ó, vai ser um espaço negativo bem bacana. É aquela parte do jogo que os jogadores não acessam. Não sei que eles pegam uma picareta e saem cavando, né? Não faz muito sentido, não. Eu vi essas portas, elas vão estar destrancadas, né? Todas elas. Mas não parece que estão destrancadas, esse é o ponto. Eu vi um comentário muito interessante de um colega meu numa lista de discussão, que ele disse o seguinte: olha, a priori nenhuma das minhas portas tem armadilha. Nenhuma. Eu não gosto de armadilha em porta. E aí é o ponto bem legal da história. Mas toda porta que não for testada para armadilha, tem armadilha. Cara, eu achei essa inflexão de pensamento muito bacana mesmo, porque vai deixar os jogadores sempre assim. Você joga o dado, você não encontrou nada. Puxa, e agora? Puxa, você jogou o dado, teve um sucesso no teste. Ah, tem nada não. Oba, beleza. No dia que você esquecer de jogar os dados, puf, tem uma. E justamente para fazer o pessoal gostar do ladino do grupo. Aliás, pense uma classe útil numa aventura como essa, que é o ladino. Só perde mesmo pro clérigo. Clérigo numa aventura como essa, cara, faz toda a diferença. Aliás, se você se meter numa aventura como essa, sem um clérigo, e morrer, puxa, não venha culpar o narrador, hein? Não venha culpar o narrador. Então a nossa dungeon está prontinha. Eu posso pintar essa parte de dentro do espaço negativo só para ficar claro para o meu jogador que não tem nada aqui. E aqui eu vou fazer um achuriado simples, que eu acho que vai ficar muito bonitinho. Eu já disse, você não precisa ser um artista, você não precisa ser um pintor, você não precisa nem desenhar bem. Tudo que eu fiz aqui
as minhas mal traçadas linhas. Foi usando caneta, foi usando lápis. Daqui a pouco eu vou usar a borracha para dar uma passada geral em tudo. E assim, não teve muita coisa que eu fiz aqui, tudo que eu fiz aqui, na verdade, qualquer um de vocês está me assistindo em casa pode fazer. Depois de colocar o desenho, eu vou fazer um outro vídeo comentando como é que eu pensei nessa aventura, tá bom? Então vamos só terminar de fazer uns arranjos, umas pinturinhas. Se você está ouvindo esses arranhadinhos no chão, é a minha Sharpeizinha, uma princesa que mora comigo desde os tempos que meu filho está no colégio. Ela já tem uns 12 anos, sendo que Sharpei não vive tanto. Eu sou muito grato dela ainda estar conosco, mas eu sei que a minha Sharpeizinha está fazendo hora extra aqui com a gente. Então é certo que pouco tempo ela vai nos deixar, mas até lá vai ficar conosco, recebendo todo o cuidado do mundo. É isso. Mausoléu e tumba, conforme prometido. Betão, adoro vocês. Até a próxima.